versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Isaías: Saiam você e seu filho Sear-Jazube e vão encontrar com Acais no final do arqueduto, no açude superior. No açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro, e diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses, meu Deus, só um minuto aqui, desses restos de lenha fumegante, Rezim, a Síria e o filho de Remalias, porque a Síria e Efraim, o filho de Remalias, têm tramado sua ruína. Dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: não será a cabeça de Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim estará destruído demais para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Preste atenção nessa parte. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. E disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não bastam abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Aleluia. Podem sentar. Queridos, se existe um tema para essa palavra, esse texto é até muito conhecido, mas o tema para essa palavra é persevere. Diga para o seu irmão: persevere. E, queridos, perseverar aqui, ela tem um caráter. Mas primeiro nós precisamos lembrar algumas coisas para nos mantermos perseverantes. Primeiro nós vamos lembrar qual é o significado de propósito. Propósito, de acordo ao dicionário, está dizendo assim, a intenção de fazer algo, o projeto, o desígnio, aquilo que se busca alcançar, o objetivo, a finalidade e o intuito. Isso é propósito. Então, a partir de que a gente diz assim: poxa, eu tenho um propósito eu tenho a intenção de fazer isso em Deus. Amém? E aí, a palavra perseverar também tem um significado. A palavra perseverar quer dizer continuar, de alguma forma ou de alguma maneira, ficar ou permanecer. E aí, nesse texto, eu estava até na quarta-feira eu estava até um pouco preocupado, porque eu fiquei: Deus, por que esse texto está saltando no meu coração? Eu não entendia. E aí o pastor falou comigo para ministrar a palavra, e eu entendi que esse texto ele tinha a ver conosco. E, cara, é extraordinário aquilo que me foi revelado. Porque no primeiro momento, aquilo que eu pedi para você ter a atenção, quando ele diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Embutido nessa frase está: persevere. Sabe, naquele primeiro momento ali, o profeta Isaías foi levantado para dizer para as pessoas: olha, fiquem firmes na fé, senão vocês não vão resistir. Era um momento de guerra, de dificuldade. Era um momento onde cidades estavam se levantando contra uma cidade. E o profeta Isaías se levanta dizendo: olha, fiquem firmes na fé, senão vocês não vão resistir. Deixa eu te falar algo poderoso nessa noite. A fé é aquilo que nos faz permanecer firmes no propósito de Deus.
Se você não tem fé para isso, você não vai conseguir se manter firme. Por isso, diga para o seu irmão de novo, persevere. Perseverar é se manter firme naquilo que o Senhor te chamou no caráter de missão e propósito. Perseverar é se manter firme, convicto, convencido daquilo que Deus colocou no seu coração. E aí, querido, se Deus colocou no teu coração que você vai pastorear uma igreja, você vai pastorear uma igreja. No Espírito já aconteceu. Agora você precisa labutar em cima dessa palavra que foi liberada sobre sua vida. E uma hora isso vai se tornar realidade. Agora também deixa eu te falar algo poderoso. Se Deus não te falou para fazer algo e você está fazendo, você está fazendo algo sem Deus. E aí o seu propósito pode ter Deus nele, ou o seu propósito, a sua intenção pode estar sem Deus. Mas existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que cuida não só do meu pessoal, mas cuida do meu destino. Quem acredita aqui que Deus separou o melhor destino para nós? E querido, se Deus liberou um destino sobre sua vida, é porque Deus tem a intenção que você chegue lá. Deus só mostra o ponto final de alguém que ele escreveu reticências. Deus só mostra o ponto final da vida de alguém quando ele deu a reticências para que você continue e chegue lá. E querido, é algo maravilhoso pensar nisso. Aí depois que o Senhor diz para o povo perseverar, o próprio Deus fala com o povo dizendo, olha, através de Isaías, vão lá e peçam ao seu Deus um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Vão lá e peça a Deus um milagre. E querido, milagre é um ambiente onde eu e você precisamos estar, não é acostumados, mas nós precisamos estar identificados com esse ambiente. Porque, cara, se for para viver uma vida natural, eu vivo no mundo normal, no mundão, na coisa errada da coisa. Mas se é para viver uma vida com Deus, eu vou viver de milagre em milagre, de fé em fé e de glória em glória. Porque nosso Deus é um Deus sobrenatural. Amém? E queridos, isso não quer dizer que Deus, Ele não pode fazer sem a gente pedir. Mas nesse caso aqui, Deus estava dizendo, olha, levanta, pede a Deus. Ele mesmo incentivou a Isaías a falar para o povo, ó, vai lá, pede a Deus uma prova, um sinal, um milagre. E aí deixa eu te perguntar algo. Quanto tempo faz que você não diz para Deus assim, Deus, eu quero ver algo para ter certeza disso. Deus, eu quero estar convencido. Eu quero um sinal para que eu possa estar convencido daquilo. Ou Deus, ou melhor, Deus, eu quero um sinal que o Senhor está comigo. Então, querido, às vezes está faltando um posicionamento. E é disso que se trata essa palavra. Porque, cara, naquele momento ali, Acais disse para Isaías, olha, eu não vou pedir nada a Deus, eu não vou botar o Senhor à prova. Mas aí Isaías retorna para ele cheio, dizendo assim, olha, por que vocês estão fazendo os homens perder paciência e Deus também? Sabe, querido, Deus está esperando você falar. Deus está esperando você dizer, Deus, eu preciso de uma porta aberta. Deus, eu preciso ver. Ou melhor, Pai, eu quero um sinal. Porque de um sinal eu me movo. Para saber que o Senhor está comigo. Queridos, isso é bíblico. Moisés pediu isso. Moisés disse para Deus, Deus, se o Senhor não vier conosco, eu não arredo o pé daqui. Isso é bíblico. Mas isso também não é motivo para você se agarrar e dizer, eu só vou. Deus está falando não. E prolongar e procrastinar, isso não é isso que eu estou te falando. Eu estou te dizendo que Deus está esperando você abrir a sua boca e dizer, Deus, é para eu ser pastor, então comece a mover as coisas, porque eu estou contigo. Eu estou contigo, eu topo a missão.
Então, queridos, perseverar é não perder de vista aquilo que Deus entregou na nossa mão. É não perder de vista, é não perder de vista aquilo que o Senhor já te revelou. E sabe qual é o maior inimigo da perseverança? Distração. Quanto mais eu me distraio, menos perseverante eu sou. Porque perseverar tem a ver com repetir e repetir e repetir e repetir e repetir até estar aperfeiçoado. Quando eu me distraio, eu paro de fazer isso. Sabe, queridos, nessa noite, antes de eu preparar essa palavra, o Senhor já tinha mexido comigo. Ele já tinha dito para mim: ei, eu escutei a voz de Deus na quarta-feira de madrugada chamando meu nome. Eu escutei audivelmente, porque eu tinha pedido a Ele: Deus, eu quero escutar o Senhor chamar meu nome. Eu quero escutar a tua voz chamando o meu nome. E é uma coisa simples. E vou dizer para você, a semana não foi muito legal, muito fácil. Mas por perseverar, nós chegamos até aqui hoje. E aí naquela palavra lá, que nós estávamos lendo, vê como isso é poderoso. Deus fala através de Isaías para o povo pedir a ele um sinal. E quando o povo nega pedir um sinal, nasce Jesus. Sabe, querido, a nossa falta de pedir a Deus, a nossa falta, Ele precisou vir, Ele precisou se fazer carne para vir, para cumprir um propósito, para nos amar, para nos tirar desse lugar de negligência. Porque nós humanos temos uma postura de negligenciar. E aí, é muito forte esse texto, porque ele diz assim: ouçam agora, descendentes de Davi. Quem aqui é descendente de Davi? Não bastam abusarem da paciência dos homens, vocês também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor vos dará o sinal. A virgem ficará grávida e dará o nome ao filho chamado Emanuel. E aí Deus, Ele é tão bom, que apesar da nossa negligência, Ele dá o nome de um filho que significa Deus conosco. Queridos, esse culto, ele tem um caráter muito profético. Deus, Ele falou para mim que é um tempo de apontar propósitos diante de si. É como se Deus estivesse nos colocando diante do espelho e dizendo assim, ó, olha para ali, isso é o que você é e o que tem para fazer, vai lá e faz. O agosto do propósito é isso. É isso. Deus está nos colocando de frente com o nosso chamado, com o nosso propósito de vida, com o intuito de que nós avancemos para um novo tempo. Não existe novo tempo se não houver identificação de chamado e propósito. Não existe. Você pode estar até crescendo na fé, mas para desfrutar de um novo momento, você precisa se posicionar sabendo quem você é. Quem você é e aquilo que você carrega para fazer aqui nessa terra. Eu amo a vida de Pablo e da família dele. E teve um momento que ele falou uma coisa de forma tão específica que eu disse, meu Deus, como o cara já sabe para que ele foi chamado e para onde ele vai. Específico, direto, sucinto e dizendo, olha, eu sei, fui convencido e eu fui me posto diante de mim, a minha vida, o meu propósito, o meu chamado para onde, e aquilo que eu tenho para fazer, a minha missão. E ele labuta, eu conheço,
Ele trabalha em cima disso. E eu fiquei maravilhado por ser tão específico. É isso que Deus tem pra gente. É isso que Deus tem pra mim, pra você. Deus, ele se revela de forma processual, mas quando Deus nos chama, Deus ele já diz assim, ó, é para cuidar de vidas, vai cuidar desse tipo de gente aqui, viu? Vai cuidar de casais, vai cuidar de casais, vai cuidar de criança, vou levar para tal lugar para ser treinado, vai ser amado, vai ser posto de frente. E aí eu lembro de uma frase que um dia Eric falou assim, massa é Deus que quando bota a gente é que nem passarinho, ele empurra assim e voa. É assim, cara. E nessa noite Deus está chamando a gente para sair do ninho. Para sair do ninho. Porque o ninho é aconchegante, vem gente trazer comida, é um lugar que protege do frio, mas está na hora de começar a bater as asas. O Senhor está nos chamando para voar voos altos com Ele. Aleluia! Aleluia! E aí, queridos? Uau! Em Romanos capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E para pensar, os tempos estão difíceis, não estão? É ou não? Parece que está anoitecendo mais cedo, parece que está ficando complicado em alguns momentos. Mas ei, eu quero te convidar a você olhar esses tempos de dificuldade com um olhar diferente. A Bíblia está dizendo que a tribulação aqui, ela produz perseverança. E a perseverança, ela tem um cunho. Qual é o cunho da perseverança? Produzir um caráter aprovado. E aprovado não é ser aprovado num teste, no Enem, por pessoas, não é. É ser aprovado por Deus. Então, ser perseverante é parte do meu estudo para passar na prova. Está sendo provado, meu filho? Está no lugar certo. Avance e persevere. Deus está provando seu coração. Permaneça nesse lugar repetindo os processos e uma hora você vai vencer. Uma hora, não vou dizer que vai abrir das nuvens, ele vai dizer assim, esse é meu filho amado em quem me comprasse. Talvez não. Pode acontecer uma hora, não sabe. Deus ele faz do jeito que ele quer. Mas você vai ser aprovado. Nós somos daqueles que somos aprovados, amém? Aleluia. Vocês ainda estão comigo? Glória a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 6 ao 9, a palavra de Deus ela diz assim, nisso vocês exultam, ainda agora que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. E quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Meu Deus. Queridos, quando o Senhor, eu paro para pensar naquele momento lá.
Vê como a palavra faz ponte. O Senhor, ele pede para que Isaías diga para Acais, ó, vai lá e faz uma prova de Deus, pede a Deus que ele mostre um sinal miraculoso. E aí, ele se nega a isso e Deus coloca o menino, que é a fonte da salvação, que vai acontecer daqui a 700 anos. Ele vai nascer e ele é a fonte da salvação. A palavra de Pedro, ela está dizendo o seguinte, que nós passaremos por dificuldades e seremos entristecidos em alguns momentos de todos os lados. Mas que isso vai comprovar que a fé que nós temos é muito mais valiosa do que tudo. E lá no final, ele vai dizer, vocês estão chegando no propósito da vida de vocês, que é a salvação das suas almas. Ou seja, quanto mais eu persevero, quanto mais eu permaneço no meu lugar, entendendo que nada nesse mundo mais é valioso do que a minha fé em Jesus Cristo. Eu permaneço no meu lugar, apontado para o meu propósito de vida, que não é somente ser salvo, mas é ser ponte de salvação para os perdidos. Aleluia! E aí ele diz assim, ó, lá no versículo, eu acho que é 7. Ele diz assim, que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. Em Provérbios, a Bíblia diz que o fogo, ele prova o crisol e a prata, mas o Senhor prova os corações. Então, quando nós estivermos sendo provados, o que vai saltar é quem nós somos genuinamente. Já dizia um ditado popular que é a panela de pressão que faz comida boa, né? Panela de pressão, é na pressão que a gente vai ver onde a gente precisa melhorar. Porque quando está tudo bom, está tudo fácil. Quando o tubarão está no tanque, é que a gente corre pela vida, entendendo o que a gente precisa fazer. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Como é que nós estamos hoje? Estamos confortáveis nadando no oceano ou tem um tubarão no tanque e eu não sei o que fazer? Porque se o tubarão está no tanque, está na hora da gente entender que o nosso propósito é muito maior. A dor pode estar aparecendo, o sofrimento pode estar acontecendo, mas o nosso propósito, a nossa vida é muito maior. Jesus, ele subiu à cruz pelo propósito de vida dele, ele foi escoteado, ele foi transpassado. O castigo que nos trouxe a paz, a Bíblia fala em Isaías, estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz. Mas mesmo assim, ele veio nos salvar, ele permaneceu até o fim, ele foi até o final, ele não desistiu, por mais que a alma dele gritasse dentro dele, ele disse, Pai, por favor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E aí, eu quero te fazer mais uma pergunta. Se a sua alma está gritando, por que a gente não está ouvindo zoada dela? Se a alma está gritando, é necessário que outra pessoa também ouça. A gente precisa falar que está doendo, gente. A gente precisa falar que está realmente torturando, está doendo. Jesus, ele gritava na hora que ele era chicoteado. As pessoas estavam ouvindo. Mas o que se mantinha firme em Jesus era muito maior. E assim conosco. Diga para o seu irmão, persevere. Agora a gente já pode começar a pregação, né? Deus seja louvado. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8.
Está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que todos vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, e é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. No primeiro momento aqui, Tiago, ele vem dizendo assim, ó, se alegre. Se alegre que a provação está fazendo você ser maduro. Se alegre que é tempo de maturar umas coisas que está precisando maturar ainda. Então, se está sendo provado é porque está crescendo. Está crescendo, e se está aumentando o nível da aprovação é porque você cresceu já um pouquinho e está crescendo mais. Então, se alegre. E aí ele vai dizer, olha, está com falta de sabedoria? Peça a Deus. O que foi que Isaías disse para Cais? Peça a Deus um sinal. Tiago vem com o mesmo discurso dizendo, peça a Deus sabedoria. Faz sentido? Queridos, é o mesmo intuito. Perseverança e posicionamento. E aí você vê mais à frente e ele vai dizer lá, olha, se você é instável, não pense que vai receber alguma coisa de Deus. Porque a sua mente está dividida. E se eu pudesse fazer uma analogia com essa palavra, você está distraído. Porque uma mente dividida, ela pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quanto mais nós estivermos focados naquilo que Deus tem preparado, naquilo que Deus tem mostrado, naquilo que Deus tem nos instruído, tem nos levantado, tem dito a tantas pessoas ao nosso redor, ouvimos tantos recados, tem pessoas falando conosco que Deus também já falou a mesma coisa, e isso continua acontecendo. Se nós nos distrairmos, nós estamos saindo da direção. E queridos, estar com a mente dividida é uma área que nós precisamos estar atentos num tempo de tanta velocidade de informação. Eu não posso dividir minha mente, gente. Não posso. Ou Deus toma conta completa da minha mente e tudo que eu fizer, Deus está nela. Ou se as coisas que estiver tomando conta da minha mente, partilhando o lugar de Deus, tem que sair. Tem que sair. Deus pode estar agora, nesse momento, saltando na sua mente algumas coisas que precisam sair delas. Algumas coisas que você tem se ocupado demais. Deus pode, nesse momento, estar saltando na sua mente pensamentos e mostrando, olha, você está se distraindo demais com isso aqui não faz sentido mais para você, a sua realidade não é mais essa. Comece agora a pensar e deixe a palavra falar com você. Diga assim, eu não sou instável, eu sou constante. Deus é com constantes, amém? Quanto mais constante você é em Deus, mais Deus, Ele vai permanecer agindo através de você. E quem vos fala é uma pessoa que por muito tempo foi inconstante. É meu testemunho de vida. Eu, Renato, tinha uma mente muito dividida.
Tinha uma mente muito dividida para as coisas que eu achava que era correto, aquilo que eu queria, que era objeto do meu desejo, aquilo que eram os meus pensamentos e aquilo que eram as coisas de Deus para mim. Mas eu entendi que eu não devo mais dar liberdade para essas coisas, que por mais que eu seja um homem de Deus e cristão, eu também tenho vontades e eu preciso matá-las, porque a vontade que deve prevalecer é a vontade de Deus. Então, queridos, quando nós negligenciamos a nossa vontade, nossos desejos, nós estamos sendo apontados para o lugar correto. Mas, Renato, eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. O mundo tem uma filosofia assim, se você sente vontade, vai lá e faz, né? Essa filosofia é do inferno. E nem tudo que eu sinto vontade é a vontade de Deus para mim, não. É uma palavra dura, mas é real. O coração da gente é enganoso. Se eu sinto vontade, às vezes, eu estou fazendo algo que vai me machucar ou vai me prejudicar lá na frente. Isso não vem de Deus de forma nenhuma. Efésios capítulo 4. E já acaba. Depois você lê em casa, Efésios 4, 11 ao 14, está escrito assim, ó. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado pelas ondas, de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que nos induzem ao erro. Então, queridos, sabe por que Deus chamou você e colocou um propósito e um dom na sua vida? É para que você, com a igreja, seja alguém firme. Não tem como eu ser firme sozinho. A palavra está dizendo que ele levantou apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Foi tudo isso para a edificação do corpo e para que nós cheguemos à maturidade e não sejamos mais inconstantes. Então, perseverar é se manter constante. Se manter constante é entender que eu preciso estar perto de pessoas. Isolamento, Provérbios 18:1 diz que quem se isola busca os seus próprios interesses. Então, Renato, perseverar e me manter junto de pessoas porque pessoas vão aperfeiçoar você. Assim como o ferro afia o ferro, meu filho. Um amigo afia outro amigo também, é a espada. Aqui na igreja, no meu caso de Eric, é benção. Ai, velho. Eu amo isso. 1 Coríntios, capítulo 10. Ele diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide para que não caia. E não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. E aí essa palavra também fala muito. Porque, querido, por vezes a gente está aqui na igreja, escuta uma mensagem com esse teor e diz assim, caramba, isso não dá para mim não. Não é para mim não, isso não é para mim não, porque eu estou bem, eu estou tranquilo, estou de boa. Estou em paz. Mas você que se julga está firme, cuide, viu? Segunda palavra, cuide para que você não caia. Porque você também é suscetível à tentação e provação, como todos nós. Então, cuide. Como diz a expressão nordestina, cuide. Cuide. Como diz alguns pastores e amigos, vigia.
Vigie para que não caia. Esse lugar de perseverança requer também cuidado e vigilância. Então, a partir de que eu tenho vigilância nesse lugar, eu permaneço firme, sim. Mas isso é uma posição de quem é humilde. Como assim, Renato? Posição de quem é humilde. A palavra aqui está dizendo, aquele que julga está firme. Você pode até achar que você está firme, mas outras pessoas estão vendo que você está todo ferrado. Está todo caído. Então eu não posso de forma alguma julgar por mim mesmo. Quem vai dizer se eu estou bem, por vezes, é alguém que está do meu lado. Ele está me acompanhando, está do meu lado e diz assim, realmente está bem. Está bem, vá, avance, você está indo no lugar certo. E quem está aqui sabe que a gente trabalha com discipulado, e discipulador é isso. Discipulado é você estar com alguém prestando contas e essa pessoa dizendo, vai lá e avança. Porque você está bem, avance, permaneça, persevere. Aleluia. Tem mais 2 textos para a gente finalizar. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando se levantar os secretários do cão, que sempre tem algum que vem para tentar tirar a tua paz, lembra daquilo que Jesus sofreu, para que você não se canse nem desanime. Porque é fácil, por vezes, você se desanimar, e eu também, por uma palavra que encontrou espaço no teu coração. Ou eu estou falando bobagem? Quem nunca aqui se entristeceu por uma palavra dita na hora errada? Então, a palavra está nos ensinando que nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e pecado que nos envolve, mas a palavra também nos ensina que nós precisamos nos manter cautelosos. Porque por mais que as pessoas tenham se levantado, maior é o que está dentro de você. Maior é o que mora dentro de você. E ponto. E no texto de Hebreus diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então lá na frente, lá atrás, nós falamos que nós precisamos nos manter firmes na fé, senão nós não resistiríamos. Então a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a certeza daquilo que eu creio, né? E a prova daquilo que eu não vejo. Então eu preciso me manter firme na fé. Deus, nessa noite, Ele quer levantar uma geração de Pedro. Uma geração ousada. Porque Pedro poderia ter os defeitos que foi, mas Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas por conta da ousadia dele. Pedro tinha seus defeitos, suas dificuldades, seus problemas, mas Pedro foi ousado. Então Deus, Ele está derramando sobre nós ousadia nessa noite. Em 1 Pedro 2,4 ao 9, ele diz assim, à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual.
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois é assim dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, queridos, eu não consigo me conter. Não consigo. Não consigo me conter porque Jesus, ele é a pedra angular, ele foi escolhido para isso. Mas a palavra está dizendo que ele me tornou uma pedra de construção. A palavra diz que à medida que eu me aproximo dele, eu me torno uma pedra de construção. Eu me torno alguém que vai ser utilizado como sacerdócio. Vai ser alguém utilizado na construção do reino espiritual, na construção da casa espiritual, a serem sacerdócio santo. E no final ele diz que nós somos a geração elegida por ele, a geração eleita. Mas no meio do caminho ele diz que nós precisamos manter fé. Porque se nós não mantemos fé na pedra que é angular, essa mesma pedra vai me tornar pedra de tropeço para que eu caia. Isso quer dizer que quando nós servimos a Jesus, nós devemos servir a Ele com todo o amor, verdade e sinceridade do nosso coração, sendo reais, vivendo o propósito e o desígnio que Ele separou para nós. Senão, uma hora, a gente vai tropeçar no meio disso tudo que a gente, por vezes, acha que está vivendo e vai cair. E não é culpa de Jesus. Ele nos elegeu para isso, para que nós possamos viver uma vida extraordinária. Amém? Então, querido, que nessa noite o Senhor, Ele aponte você para o seu propósito de vida. Você agora se encontra diante de um espelho. Fique de pé no seu lugar. Você que está em casa, feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Enquanto nós estivermos orando, eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Quero te pedir que você olhe para você mesmo. Não olhe para ninguém mais, mas para você mesmo. E comece a se perguntar: onde falta eu me apontar para o meu propósito? Aonde falta eu me apontar para a verdade que o Senhor já liberou sobre minha vida? Aonde falta eu retirar os entulhos que estão me atrapalhando? Aonde falta eu retirar e entregar? Papai de amor, nessa hora, nós estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Nós amamos a sua presença, Senhor. Amamos quem o Senhor é, a tua bondade nos revela que o Senhor é. E, meu Deus, nós queremos te pedir, Pai, nos revela nessa noite. Nos revela, nos dá um sinal. Nos dá um sinal miraculoso. Nós queremos chamar o Senhor, Pai, para perto. Nós queremos, Pai, buscar em Ti os sinais daquilo que nós precisamos melhorar. Nós queremos ser aperfeiçoados. Nós não queremos empatar o crescimento. Nós queremos avançar para a maturidade.
Nós queremos ser constantes e perseverantes, e Deus, nós te pedimos. Revele-se a nós, Senhor. Revele-se e os anjos ministradores comecem a distribuir agora fogo nos corações, no nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, fogo revelando, fogo mostrando, luz no coração, na mente, na alma, no espírito, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai. Fica conosco, nos dá, Senhor, uma noite de paz, no nome de Jesus. Amém. Deus falou no seu